Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós te exaltamos, Jesus. Abençoe, Pai, esses dízimos, essas ofertas. Entrega aqui no seu altar. O Senhor abençoe cada pessoa que se dispôs a vir aqui e entregar um dízimo, uma oferta, Pai. O Senhor abra a porta para aqueles que não têm. O Senhor prospere ainda mais aqueles que o Senhor já tem abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Que alegria estar aqui com vocês nesse domingo e estar compartilhando uma palavra com vocês. Você pode tomar o seu lugar. Eu queria, antes de começar, já que a Cassie assistiu muito, pedir pro meu sogro e minha sogra se levantar. Eu nem estou vendo eles, cadê? Ah, estão ali, ó. Olha lá a igreja, coisa mais linda que está no colo deles. Meu sogro e minha sogra vieram diretamente da Bahia. E pode sentar agora. Parece a Cassie, né? Gosta de se aparecer. Irmãos, então gostaria de compartilhar uma palavra rapidamente com vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, que está lá em Marcos 4. Você que trouxe sua Bíblia, abra aí, ó, Marcos 4. Quem sou eu? Nós vamos ler essa parábola inteira. Então, se algum irmão do seu lado começar a dar tremedeira, porque a gente vai ler 20 versículos ao mesmo tempo. A parábola do semeador. Marcos 4, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. E ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12, ou os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado todo o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é pregada. Logo a ouvem, mas Satanás vem e retira a palavra dela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa, ou ouvem a palavra, aceitam e dão colheita a 30, 60 e até 100 por um. Então, hoje, na palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, o tema dela é: quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? É óbvio que você sabe quem você é, né? Mas tem 3 pessoas que são você. Existe o você que você fala que você é. Existe o você que os outros acham que você é. E existe o você que Deus sabe que você é. O pastor Nobre tem uma frase
que ele fala acerca de conhecer a si mesmo, ele é parecido. Existe o você que você acha que você é, o você que os outros falam que você é, e existe o você que são os seus resultados. Quais são os seus resultados? Quais são os seus frutos? Você pode criar um falso conceito de você mesmo. A gente pode fazer isso, criar um falso conceito da gente mesmo, falando ou achando que nós somos algo que não somos. Mas Deus criou um negócio terrível, chama espelho. Luquinhas, não olha no espelho, você vai dar um susto. E diante do espelho, o que você vê quando você olha para o espelho? Você se assusta? Mas a ideia dessa ilustração é você entender que você precisa saber quem é você. Saber quem é você diante de Deus. Porque se você não sabe quais são as reações que você toma diante do que acontece, você pode se assustar com alguma coisa que você faça e falar assim: nossa, olhando para o meu passado, foi eu que fiz isso. Você nem pode se conhecer. Para muitas coisas nós não estamos preparados. Muitas coisas. Há alguns anos teve a pandemia do Covid-19. Irmãos, quem que estava preparado para isso aqui? Ninguém. Né? O chinesinho lá comeu macaco, sei lá se foi isso aí. Ninguém estava preparado. Quando a gente sai de casa para ir para a igreja, você pensa: olha, hoje se eu me assaltar, eu vou falar: não, toma, leva tudo, eu não vou fazer. Não. A gente não se prepara para essas coisas. Mas o que eu estou querendo ilustrar aqui é que você não pode ficar surpreso por algo que você fez que você não estava planejando. E por isso hoje que eu gostaria que todos nós passássemos por um raio-x que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Abre sua Bíblia aí em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Ai meu Deus, olha o que fala essa palavra. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Meu Deus, quando você lê isso, você fala amém ou você fala misericórdia? Então, irmãos, você pode pagar de qualquer coisa aí, mas diante da palavra de Deus, diante do raio-x de Deus, o seu coração ele vai aflorar. Aí a história é outra. É por isso que a pregação é algo... Qual que é o momento mais importante para a gente num culto? A pregação é muito importante. A gente vem aqui, claro que para adorar, para entregar, mas a pregação é muito importante para nós, seres humanos. E para Deus, qual que é a parte mais importante do culto? Eu ouso dizer que é quando ele termina. Eu acho que ele faz assim do trono, ó. Deixa eu ver o que aquele povo vai fazer diante da palavra que eu acabei de entregar para eles. Qual que vai ser a reação que eles vão tomar porque eu liberei uma palavra? Então, irmãos, o texto que nós lemos, volta lá para Marcos. Nós vamos ler bastante. Volta aí para Marcos 4. Esse texto que nós lemos, então, ele não fala de 4 tipos de seres humanos. Ele fala de 4 tipos de reações que as pessoas têm diante da palavra de Deus. Tipo de gente tem demais. Eu sou completamente diferente de Kessia.
e provavelmente da maioria aqui também. Claro que tem pontos em comum, mas tem gente demais. Por quê? Porque o pecado, ele desfigurou a gente. Tanto. Olha só, Adolf Hitler. Quem conhece? Pessoalmente, ninguém, né? Talvez a Gisele, pessoalmente. É brincadeira, gente. Em Adolf Hitler. Irmãos, você sabia que ele tinha hábitos bons? Você sabia que Adolf Hitler, ele gostava de ópera? Ele escrevia poesia. Ele pintava, irmãos. Ele tinha hábitos finos. Só que se você olhar só para isso, caramba, um cara top, né? Só que ele tinha um lado dele que era monstro. E todos sabem, né? Não preciso falar da história aqui com os judeus. Mas a verdade é que todos nós fomos danificados pelo pecado. Mas em todos nós resta, nem que for uma centelha de Deus, um pedacinho de Deus. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Criador, que me criou, que te criou. O que não quer dizer que a pior pessoa do mundo não possa ter uma crise de bondade e fazer uma coisa boa. Pode. O contrário também. O maior santo da terra pode pecar. Claro, nós ainda não fomos totalmente consumidos pela glória de Deus, a ponto de sermos impecáveis. Por isso a origem da palavra é impecável. Uma pessoa que não erra, que é impecável. Mas então, irmãos, diante da palavra de Deus, nós vamos saber quem nós somos. Agora, o engraçado é que tem muitos pecadores por aí, que diante da palavra de Deus, às vezes as pessoas olham e falam, não estou precisando nada disso. Ou cutuca o cara do lado, ó, para você. Fala a Deus e aponta para o outro. É ou não é? Por exemplo, academia. Claro que eu não vou. Mas eu ouso dizer que todos precisam, né? Irmãos, gente que acorda às 5 da manhã para ir na academia. Ai, que demônio que é esse? E posta. Um dia, eu vi o Carlos ali, lembrei. Um dia ele me chamou para ir treinar jiu-jitsu aqui em Paulínia, numa igreja lá, num projeto. E eu tô parado fazia 5 anos. Irmãos, eu fui. Cheguei valentão lá. Nossa, acabaram comigo. No dia seguinte eu não conseguia andar. Eu parecia o dia andando aqui assim, né? Sabe? Por quê? Quando a gente se submete ao processo, então a gente só descobre quando a gente se submete ao procedimento. E hoje nós vamos nos submeter ao raio-x que é a palavra de Deus. O que é raio-x? Quando você cai, ou você que nunca caiu, você que nunca caiu, é chato você, hein? Que você cai, você bate, vai no médico, você não sabe o que aconteceu, você sabe? Você precisa fazer o quê? Um raio-x. Por quê? Porque o raio-x, ele vai mostrar aquilo que você não está vendo. Ele vai mostrar por dentro de você. Ai, é o que vai acontecer hoje. Vai ser por dentro de você. Só que precisa de honestidade. Não adianta a gente ficar aqui, eu, o pastor, os pastores que ministram aqui, falar um monte de coisa, confrontar, e você falar que não é para você. Tudo que prega aqui é para a gente, irmão. Tudo. Tudo que prega aqui é para mim, para você e para todos que estão aqui, independente da hierarquia. Não dá para a gente fazer igual o filho mais velho. Vocês se lembram do filho mais velho? Ai, pai, e todos esses anos eu te servi fielmente e você nunca separou um cabritinho para eu comer com os meus amigos. Então, você sabia que o filho mais novo,
ele se afastou da casa de Deus por causa dos pecados. Mas o filho mais velho, ele se afastou da casa do pai pela ausência de pecado, pela justiça própria. Ele achava que ele era muito bom. E tudo que vinha da palavra do pai não servia para nada. E nós precisamos ficar alerta para não ser desse jeito. Tudo que sai daqui, irmãos, nada de ficar olhando para o cara do lado, viu? Pega essa, indiretinha. Mas eu gosto das indiretas também. Voltando, vocês se lembram quando Jesus quase deu soco, quase bateu nos fariseus? Qual que era o motivo? Qual que era o motivo de Jesus quase bater nos fariseus? Lá em Mateus 23, Jesus xinga aqueles caras. Eu decorei tudo os xingamentos, porque se ele pode, raça de víbora, filhos do inferno, do demônio, hipócrita. Qual que era o motivo que Jesus estava fazendo isso, xingando aquele povo, os fariseus? O motivo é porque quanto mais eles ouviam da palavra de Deus, quanto mais eles eram submetidos ao raio-x da palavra de Deus, mais eles negavam o coração mau e pecador que eles tinham. Hipócritas, raça do inferno. Aí Jesus vai e usa uma simbologia, que é a parábola. Então, por que ele usou uma simbologia? Eu sei que você sabe, mas vou explicar. Por que Jesus usou agricultura? O que o povo fazia na época? Mandava WhatsApp? Tinha inteligência artificial? Ele deu um exemplo que o povo lá fazia. Era muito claro para eles o que Jesus estava falando. E Jesus falou assim para eles: o semeador foi semear. E ele jogou uma semente lá. Jogou 4 tipos. A primeira semente que ele jogou foi uma ave, pegou e levou a semente. A segunda semente que o semeador jogou, ela até coisou lá um pouquinho, só que só tinha 2 dedos de terra. Embaixo era pedra. Então não sei o que, morreu. A terceira semente foi lançada e tinha só pedra com espinho, era asfalto, sei lá que era um negócio. Não teve raiz. Ela meio que vingou, mas não vingou. Morreu. E a quarta tipo de semente, ele jogou, brotou, cresceu, floresceu e deu 30, 60 e 100 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Virou para trás e falou: bora lá comer. Foi o que a Bíblia fala. Vamos lá comer. E no caminho, os 12 mané, parece a gente. O que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada que ele está falando. Não estou entendendo o que esse cara está falando. Pensa só, Jesus usou um exemplo de roça. Os caras da roça não estavam entendendo o que ele estava falando. Aí Jesus, acho que ele respira fundo assim, ó. Vou explicar então. E já começa a explicação no verso 14. Olha aí o verso 14. O semeador semeia o quê? A palavra de Deus. A palavra tem chegado até você? Eu nem te conheço, irmão, mas tem. Tem saído daqui. Você ouve música que é a palavra de Deus. Tem live no Instagram. Eu assisto uma live no trabalhar do pastor Djalma. Café com inteligência, acho que chama. Desde que ele veio aqui eu assisto. Tem vídeo. Tem aquelas mensagens chatas que os tiozão te mandam no WhatsApp, né? Vem até cheio brilhando, tem um versículo. A palavra cheia. A gente foi no cinema. O que foi aquilo lá? Palavra de Deus. A palavra de Deus está assim. Ontem teve teatro aqui. Palavra de Deus. Então, o semeador semeia o quê? A palavra está chegando na gente? Tá. A palavra está chegando na gente. Só que, eu não estou ouvindo a voz de Deus.
Irmãos, nem Davi ouviu a voz de Deus, audível. Você quer ouvir a voz de Deus? Ah, Moisés ouviu a voz de Deus. Ah, você quer ser Moisés? Começa a gaguejar então. Você não vale. Começa a gaguejar. Fica aí com 80 anos. 40 anos no Egito. Mais 40 no deserto. Mata um cara. Irmão, você quer ouvir a palavra de Deus? Toma vergonha aqui, ó. Na sua casa, abre a Bíblia. Ó Deus falando aqui, ó. Parou de falar, ó. Ó, falou de novo. Deus fala com a gente através da... Só que só fica assim na sua casa. Vai falar como com você? Aí você quer ser Moisés. Então a gente precisa parar com essas coisas de querer um atalho para a vida cristã. Irmãos, a resposta de tudo na Bíblia, a resposta de tudo na nossa vida está na Bíblia. Ele é nosso manual. Até para a profissão que você vai escolher. Você quer engenharia ou você quer design de interiores? Lê a Bíblia. Você quer, não sei se eu vou casar com a fulana ou com a ciclana, lê a Bíblia. Irmãos, é óbvio que não vai estar escrito engenharia, design de interiores, e muito menos fulana. Mas, se você lê a palavra de Deus, ela se revela a você. E você vai encontrar características, por exemplo, da fulana. Você fala, nossa, olha aqui, parece a fulana. Acho que eu entendi. Tá vendo? Nem precisa ser tão esperto. Precisa ler a palavra de Deus. Amém? Então a palavra está sendo pregada, não está? Vamos lá, primeiro ponto. A primeira semente, verso 15. Acompanhe comigo. O verso 15 diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo a ouvem. Satanás vem e retira a palavra que nelas é semeada. Essa ave que Jesus descreve no começo do texto, quem que é? É o demônio que vem e tira a palavra que é semeada. E é impressionante que num culto como esse, a maioria das pessoas não vai fazer nada com essa palavra. A minoria vai entender, aplicar, mudar, e a palavra de Deus serviu para alguma coisa. Mas infelizmente a maioria, porque enquanto a gente vai falando, um demônio vai na orelha e fala: é mentira, não é para você, é para os outros. A gente acha que nunca é para a gente. Quando o pastor falar aqui, nossa, eu já vi isso aqui, o pastor fala: sua família vai ser abençoada. Tem gente que não fala nem amém. Não tem um da família que fala com o outro e não fala amém. Dinheiro, quando o pastor fala de dinheiro aqui, eu sou pós-graduada em viver sem dinheiro. De hoje em diante eu vou me alimentar de luz, vou fazer fotossíntese. Eu lembro aqui num culto, no final do, eu não sei se foi no final do ano, não sei se foi 2022 ou 2023, mas eu me lembro que o pastor, ele fez uma oração específica para abençoar nossas finanças no próximo ano, igual normalmente ele faz. E tem uma pessoa aqui da igreja, que inclusive está na igreja ainda, que é óbvio que eu não vou falar quem que é, mas essa pessoa, e eu ouvi, irmãos, eu preciso falar uma coisa, eu tenho TDAH, e o que acontece? Quando eu estou conversando com alguém, e tem uma pessoa conversando aqui do lado, eu estou escutando. Por quê? A cabeça é uma loucura. Eu estou escutando. Então, se você está do meu lado e está conversando, eu estou escutando o que você está falando. Ok? Eu estou prestando atenção nas duas. Às vezes mais no outro. Mas não é porque eu quero. Estou pondo a culpa aí no... Pondo a culpa no TDAH. Certo, doutora? É assim mesmo, eu já me consultei, tá, gente? Tá tudo certo. Os remédios tarja preta estão... Sabe o que essa mulher falou? Irmãos, eu estava me segurando para não falar isso, mas é uma velha. Sabe o que ela falou? O pastor fez uma oração falando que o nosso ano vai ser abençoado e que vão abrir as comportas do céu. E sabe o que ela falou para a filha dela que estava do lado?
Ele não sabe como é a nossa situação para estar falando essas coisas. Ai, que raiva gospel, cara. Tá aqui faz não sei quantos anos e não recebe uma palavra do pastor. Tá igual hoje. E é capaz de estar igual faz sei lá quantos anos. Então, irmãos, o grande problema, então, qual que é? A gente deixa Satanás roubar a palavra. Muitas vezes, só porque a gente está em multidão. Essa velha, talvez, se tivesse só ela e o pastor falasse para ela, olha aqui, sua velha, você vai prosperar sim, e sua família vai ser não sei o quê, e blá, 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 e falasse para ela, sim, especificamente para ela, ela ia falar, amém pastor, eu recebo essa palavra, eu tomo posse, e a situação dela provavelmente estaria diferente hoje. Só que como é para uma multidão, a gente acha que está falando para os outros. Satanás vem, rouba a palavra. A gente quer que fala exclusivamente para a gente. O que Jesus fez Irmãos, no Sermão da Montanha, o que Jesus fez? Ele perdeu tempo? Não. Então tome cuidado para que uma ave de rapina, um demônio, a incredulidade, as circunstâncias da vida não cheguem a neutralizar a palavra que está sendo pregada. Então quem é você? Esse primeiro tipo de solo é a pessoa que não entende a palavra. Ela não compreende. É como se eu estivesse aqui falando outro idioma. E claro, um idioma que você não conhecesse. Você estaria pregando em chinês. 33. Pastel de flango. Você pergunta pro cara, como foi o culto? Foi top. O que você aprendeu? Nada. Eu não entendi nada. Mas tinha umas menininhas. Depois eu comi açaí, depois do culto. Depois da rede, pastor. Comi açaí. Mas o que você aprendeu? Nada. Não, mas o pastor, você já reparou, irmãos? Tem sebo do suor aqui, ó. Ele dá a vida aqui. Mas você não viu nada, absolutamente nada. Então, ó, presta atenção, não é porque esse lugar chama igreja, que Satanás não se posiciona para arrancar a palavra preciosa, que sai aqui do altar e que pode mudar a sua vida. Assim que o pregador prega, assim que a música é cantada. O diabo, irmãos, ele quer roubar a semente. Sabe por quê? Porque ele sabe que se essa semente multiplicar e florescer, você vai vencer ele em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, o que nos transforma é a palavra de Deus. Eu olhei para casa e lembrei de uma coisa. Todo mundo tem dificuldades. Aí às vezes ela fala assim para mim, amor, vai dar tudo certo. Dou risada só, irmão. Mas eu também já falei para ela, aí eu vou, amor, fique tranquila, que vai dar tudo certo. Ai, mentira. Não sei o que fazer. Muitas vezes. É ou não é, Luquinhas? Mas sabe o que me consola? É que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente no meio de tribulação. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vale mais que 200 Kércia cantando, irmão. Então, irmãos, quem sabe o seu coração não é esse primeiro aí. O coração que não entende, que não compreende a palavra. Sabe o discípulo que parece o discípulo Babel, que confunde voz. Foi lá, falou um monte de coisa, o pastor falou não sei o quê, comeu sei depois. O que aconteceu? Não deu nada. A música estava boa. Segundo tipo, versículo 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Esse aqui é clássico, irmãos. Adolescente é bom, mas você já viu aquela pessoa, ela se converte, irmãos, é Jesus de manhã, de tarde e de noite, e posta Jesus, e Jesus na escola, no trabalho, é tudo Jesus.
O cara lê a Bíblia inteira 3 vezes em 5 meses. Sabe qual que é o problema? Sabe aquele fogo do primeiro amor? Só que só tem 2 dedos de terra. Embaixo é pedra. E normalmente a pessoa assim com tudo. Começa uma coisa, começa. É uma pessoa rasa, sem profundidade. E aí Jesus completa no versículo 17. Olha aí. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Aí olha só, 2 coisas que tiram a palavra dessa pessoa, desse tipo de gente. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa do quê? Por causa da palavra. Logo elas abandonam a palavra. Os problemas da vida, eles te afastam de Deus ou eles te aproximam de Deus? Quando você tem um problema, você corre de Deus ou você corre para Deus? Esse texto que nós lemos agora, fala que esse segundo tipo de pessoa, quando ela é posta à prova, ela corre de Deus. Na cabeça dela, ela tem uma ilusão de que se ela está com Deus, tudo tem que dar certo. Tudo tem que ir bem. Ela está na Disney. E não é assim que funciona. Você sabe que não é assim que funciona. Eu ouso dizer que é o contrário. Quando você entra para o lado de Jesus, de verdade, isso é uma declaração de guerra. Então, a sua vida cristã, ela vai mudar quando você entender que você está numa guerra. Independente se tem uma guerra física acontecendo do outro lado do mundo, se tem pandemia, não importa o que está acontecendo. Olha no Brasil que a gente está vivendo. Não somente com o presidente, mas com o Brasil no mundo, com as influências que temos. É tudo prostituto, bêbado. Ó, o presidente, bêbado. Dá tudo um mau exemplo. É um vexame, é BO, é escândalo. E sabe o que acontece? Se a gente se posiciona, nós somos cancelados. Nós viramos os perseguidos. Tem um cara, um rapaz que chama J.A. Ele era cristão, cantava na igreja Assembleia, Lucão? Cantava na Assembleia de Deus, cantou na TV também um tempo, uma bênção. E ele virou Todes. Virou menina, sei lá que ele virou. Como ele era do meio cristão, um monte de cristão vai lá no Insta dele e fala: nossa, estou orando por você, estou orando por você. Sabe o que acontece? Os haters, larga a mão, pelo amor de Deus, xinga a gente, cancela a gente. Agora ele está feliz, deixa ele, larga ele. E ao mesmo tempo, as referências no Brasil e no mundo. Tem um clipe da Anitta que ela beija uns 3, 4, sei lá quantos caras, que tá 15 segundos, você não quer ver aquele clipe mais. E depois ela beija uma menina. Pelo amor de Deus. Pablo Vittar. O cara é feio, não tem talento, ele não tem sentido. Você vai ver os comentários, sabe o que tem escrito? Deuso. Lindo. Ou linda, sei lá, né? Nem sei como fala isso. Mas se a gente faz alguma coisa boa para os outros, a gente é criticado. Estava tendo as eleições de São Paulo, estava muito legal, né? O Marçal, não sei quem estava acompanhando. A gente que não vota em São Paulo, mesmo assim a gente estava acompanhando, porque o Marçal, estava muito legal os debates, né? E tem uma coisa que o Marçal fez que eu acho muito legal. E olha isso, criticavam ele na enchente do Rio Grande do Sul, ele ajudou muito. Mas muito, muito. Sabe o que falaram para ele? Mas você está ser prefeito de São Paulo. Em São Paulo você não fez nada, né? Em São Paulo você não sei o quê. Nossa. Esse tipo de demônio não sei nem classificar, irmãos. Então, 2 coisas que esse solo não suporta: problema e perseguição. Problema e perseguição. Se você quer virar um cristão de verdade, o porrete vai correr na sua cabeça, irmãos. Vai correr.
Que história é essa de seguir Jesus e não pagar o preço? Nós também, todos nós, temos uma cruz a carregar. Não é? Quem não vem após mim, não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Então tem que aguentar, tem que suportar. Você está preparado aí, irmão, para a perseguição, para ser cancelado? Terceiro tipo, versículo 18. Acompanhe comigo. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a parábola, mas olha aí, 3 coisas. Irmãos, Jesus não colocou essas 3 coisas na Bíblia à toa. Mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. É aquela planta que ela até chega a vingar, só que ela só dá folha. O que a gente espera de um pé de jabuticaba? Jabuticaba, né? Se um pé de jabuticaba não tem beleza, se ele não der jabuticaba, serve para quê? O que Jesus fez como infrutífera? O que Jesus fez? Hein? Ele não secou uma árvore que não dava, só tinha folha e não tinha fruto? Então, se fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos dar fruto. São pelos frutos que a gente conhece uma árvore. Essa regra de Deus ela é maravilhosa. Você quer saber se um casamento está indo bem? Vê os frutos. Se uma amizade de Deus, vê os frutos. Se uma igreja é de Deus, vê os frutos da igreja. A nossa igreja, irmãos, você sabe, ela é muito bem falada. Não é por causa do tamanho, nem porque tem um telão de LED. É por causa de nós. Bate no peito e fala, é por causa de mim. É por causa de você. O fruto da igreja Vida Nova em Hortolândia. É por isso que ela é bem falada. Não é por causa desse negócio aqui, ó. Que também é bom, mas não é por causa disso. Amém? Vocês estão entendendo? O que vai alimentar o mundo lá fora? Os frutos aqui da igreja. Você tem dado frutos? Ou você está sendo sufocado com as preocupações? Então, como que eu chamo esse tipo de pessoa aqui, esse tipo de solo? A pessoa que é distraída, é o sonso. Ele ouve a palavra, só que dá 1 minuto, ela perde a concentração. Eu quero ser rico, antes dos 30. Eu gosto de coach, irmão. Me dê a chave para desbloquear. Mude o meu mindset. Vocês já ouviram isso? Para eu ficar milionário. Você quer seguir alguém que ficou milionário antes dos 30? Ou você quer seguir um cara que aos 30 começou o seu ministério e com 33 anos morreu sem nada, mas mudou a história da humanidade? Quais são os seus conceitos de riqueza e de sucesso? É 6 em 7? Se você não entendeu esse 6 em 7, já é bom. É 100 mil em 7 dias? Pode ser para alguns. Eu vou querer? Se eu puder, claro. Não sou bobo. Mas é o objetivo da minha vida? Não, não é. Então nós não podemos deixar com que o engano das riquezas sufoquem a palavra de Deus. E aí, enfim, na palavra de Deus, Jesus continua e ele não tinha mais o que falar naquela hora para os discípulos. E ele fala assim, o anseio por outras coisas. Sabe quando você quer tanto uma coisa, mas você nem sabe falar o que é? Eu anseio por outras coisas. Jesus fala que esse anseio por outras coisas faz a gente ficar estéril, infrutífero. É como se fosse uma vasectomia espiritual. A gente não produz fruto. Está 200 anos na igreja, não tem um fruto.
Ah, mas eu me trouxe 4 vezes. Como que você vai chegar no céu? Você é cueca? Irmão, Jesus é simples, a palavra de Deus. Fruto é algo tão... Eu não estou falando de ter discípulo, não, gente. Eu estou falando de um abraço, de ter a vida melhorada, de ajudar alguém. Esse é o fruto. Deus. Eu quero dar frutos, Deus. E por último, verso 20. Diz assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Irmãos, então basicamente, qual que é a diferença do último solo para os demais? Diga assim, multiplicação. Irmãos, esse último solo, ele gera cópia dele mesmo. É como se fosse a Covid, ele vai copiando ele mesmo e passa para todo mundo. Deixa eu te fazer 2 perguntas. Se tivesse só de você, se tivesse só você, ei, presta atenção, se tivesse só você de cristão no mundo, só você, o cristianismo, ele ia acabar ou ele ia continuar? Ia se espalhar como um fogo que consome? E se, outra pergunta, se você vivesse numa sociedade onde ser cristão é errado, é crime, as pessoas iam ter provas para te condenar e colocar na cadeia? Ia ter algum vídeo seu lendo a palavra, orando, expulsando um demônio, evangelizando alguém? Irmãos, o fruto ele não precisa ser demais. Olha só, Jesus disse nessa parábola que 100, a quantidade 30, 60 e 100. 100 não é para todo mundo. Às vezes pode ser que você vai ganhar 1, 2, 30, sei lá. Precisa ter fruto, precisa. Olha só, vou contar uma história para você. Tinha uma igreja nos Estados Unidos, não sei se tem ainda, mas imagino que sim, que tinha um cara que pregava lá. Era muito pequena essa igreja. Tinha 15 pessoas na igreja, 18 pessoas na igreja. E o pastor dessa igreja, ele orava para Deus mandar uma pessoa para ajudar ele a esparramar a palavra de Deus para o mundo inteiro. E teve um dia no culto, irmãos, que um jovenzinho foi lá e aceitou a Jesus. Sabe qual é o nome dele? William Franklin Graham, Billy Graham. Foi ganho é o maior pregador que já existiu. Ele ganhou de Paulo. Então imagina aí o galardão desse tiozinho do pastor no céu. O cara ganhou Billy Graham. Outro exemplo na Bíblia é Ananias. Quem que Ananias ganha? Quem que é o fruto de Ananias? Irmãos, pensa aí. Paulo, ele matava. Saulo, ele matava, ele perseguia, ele torturava cristãos. Sabe o que Ananias falou para ele? A primeira vez que viu ele, Ananias cristão, falou: irmão. Aí Ananias ganha Paulo. Olha o fruto de Ananias, Paulo. Então, irmãos, não importa o que aconteça, se tem Covid, se não tem Covid, se mudou o presidente, se Trump entrou, se Marçal entrou, se não entrou, nós precisamos multiplicar. Irmão, passarinho multiplica, mato multiplica. Eu corto mato de casa, na outra semana tem mato de novo. Eu já falei para a Kézia, eu acho que tem alguém embaixo lá que empurra. O mato obedece a ordem de Deus de multiplicar. As estrelas multiplicam. Nós precisamos, assim como o mato, multiplicar também. Amém? Fique de pé no seu lugar.
Você não pode ser como essa primeira pessoa, como esse primeiro solo, que a semente é roubada assim que ela é lançada, que não entende, que não compreende a palavra. E eu não quero ser também como a segunda pessoa que é rasa, que não cria raízes. Ela empolga rapidinho, mas desempolga na mesma velocidade. E eu também não quero ser essa terceira pessoa que é distraída, que é iludida com as coisas da vida, com os anseios da vida. Mas eu e você, nós vamos ser esse último solo que ouviu, que entendeu, que pôs em prática e que agradou o Mestre. Amém? É esse tipo de solo que nós vamos ser. É esse tipo de solo que nós vamos ser. E eu queria fazer uma oração com você agora. Então feche seus olhos, todos fechem seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Nesta noite, eu preciso de um recomeço. Eu trago para o Senhor o meu coração. Faz nele uma transformação, uma morada. Por isso hoje, eu entrego a minha vida. Salva-me agora. Perdoa os meus pecados. Em teu nome eu oro. Amém. Faz uma segunda oração, ainda de olhos fechados. Diga assim: eu que já andei contigo, mas o meu coração me traiu. Eu voltei atrás. Hoje eu volto arrependido. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me, Jesus. Eu volto para casa hoje, como um filho pródigo. Me aceita. Eis-me aqui, Jesus. Em teu nome eu oro. Amém? Ainda com seus olhos fechados. Você que fez essa oração, uma destas, pela primeira vez, erga sua mão aí no seu lugar. Aí onde você está mesmo. Erga sua mão no seu lugar. Você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez. Não tenha vergonha, irmão. Erga sua mão. Erga sua mão aí no seu lugar. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém que fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Deus te abençoe aí no fundo também. Nós precisamos, irmãos, muito de Jesus. Nós precisamos de Deus para ter acesso àquilo que Ele preparou para a gente. Então esse é o momento de você reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. De você acreditar que Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Que você pode ser diferente de hoje em diante. Amém? Escuta.